Depois dos tipos de dados, temos as constraints. Vou passar rápido aqui no slide, porque a gente vai fazer uma demo de cada uma delas e eu vou explicar elas lá. Constraint. A maioria de vocês já viu isso tudo. Então, primary key é o quê? Chave primária. O que é uma chave primária? Se define um ou mais campos como único. Você pode ter apenas um por tabela, então você só pode ter uma chave primária por tabela. Lá no módulo de índice, vocês vão entender o que é isso. Mas toda vez que você cria uma chave primária, por default, o SQL Server coloca lá um índice cluster nessa chave, se você não fizer especificar o contrário. A foreign key é o quê? Na demo vai ser muito mais fácil explicar isso que aqui no slide, mas basicamente é como se tivesse aqui uma tabela de itens de vendas e uma tabela de vendas. Você tem aqui o código da venda é 1. Aí aqui você veio e colocou o código da venda 1 e o produto A. Código da venda 1, produto B. Se você não tiver uma foreign key dessa tabela para essa tabela, você pode vir aqui e deletar o 1, que vai ser sucesso. E essa tabela vai ficar com o dado inconsistente. Por quê? Porque ela tem uma venda lá que já sumiu do mundo. A foreign key trava isso. Se você criar essa foreign key, daqui para cá, se você tentar deletar esse cara, se já tiver essa foreign key criada, o SQL vai te dar um erro. Meu caro, você está tentando deletar um dado que é utilizado por outra tabela. Isso é lindo demais. Foreign key é lindo. O SQL está te ajudando a garantir a consistência do seu banco de dados, a integridade do seu banco de dados. Constraint, único. É parecido com a primary key. Você define um ou mais campos como únicos, só que qual a diferença para a primary key? A gente pode ter vários por tabela. Então você tem uma tabela com ID funcionário. Essa daqui é a primary key. Cada funcionário tem seu ID. Aí depois você tem o CPF do funcionário, o número do PIS do funcionário, na mesma tabela. Como é que você faz? PK só pode uma. Como é que você garante que o resto é único? Através da unique. Então você vai criar lá o CPF como unique e o PIS como unique. Beleza? Então, o unique parecido com a PK, a diferença é que você pode ter vários por tabela. Por default, o SQL cria um índice não cluster nessa constraint unique. Mas isso aqui a gente vai ver lá no módulo 6. Check. Check, o que ele faz? Ele faz um check da informação que você está inserindo no banco. No momento do insert. Então, nós vamos ver na demo também. Isso ajuda aí, por exemplo, você só quer uma coluna, só posso ter valor 1, 2 e 3. Se você tentar inserir um valor 4, a constraint check vai te dar um erro e vai falar erro de constraint. Você só pode inserir 1, 2, 3. Para fechar, a default é o quê? É um valor que se você não quiser botar lá durante o insert o valor, você fala, essa coluna aqui, se eu não colocar nada, eu quero que ela tenha o getDate. Você consegue criar um default getDate para inserir um valor automaticamente para você. Vamos ver na demo que isso fica mais fácil de entender. Então virei aqui para o meu Management Studio. Então vamos lá, vou criar aqui a base de treinamento DBA de novo, vou extruir a que tinha e criar uma outra. Vou logar nela. Vou criar uma tabela empregado. Como é que eu crio uma chave primária na coluna ID empregado? Você tem duas formas, uma é essa aqui, ó. Você vai na frente e coloca primary key. Qual o problema disso? Quando você cria assim, o SQL coloca um nome qualquer para a sua primary key. Ele escolhe. Aí, como é que eu vejo isso? Alt F1. Quem ainda não conhecia o Alt F1? Uma vez eu dei um treinamento numa empresa que era só Oracle. Os caras ficaram doidos com o Alt F1 lá. Paz, é muito fácil pegar essa informação. Tá aqui, galera. Você clica na tabela, dá 2 cliques, seleciona o nome da tabela, dá um Alt F1. Você vê aqui o nome da tabela, data de criação, todos os colunas, os tipos de dados,
tamanhos, qual a precisão, a varchar de 50, qual a colete da coluna, lembra lá da colete? Tá aqui a colete da minha coluna varchar. Se tem a idente, mostra aqui, então você já consegue ver se uma tabela tem a idente. Todos os índices delas aparecem aqui e todas as constraints aparecem nesse último. Quando você cria uma primary key da forma que a gente criou ali, sem especificar um nome, ela cria com esse nome maluco aqui, estão vendo? Como é que eu faço para fazer diferente? Existe uma forma de a gente fazer diferente. Então, antes de eu falar disso, Alt F1, sucesso, a galera que não conhecia. Tá aí, ó. Vocês vão usar isso aí pro resto da vida. Isso é sério. Mas é uma das coisas que vocês vão usar pro resto da vida. Dá 2 cliques na tabela, Alt F1. Eu faço isso aí não sei quantas vezes por dia. Eu estou fazendo um tuning. A primeira coisa que eu faço para conferir os índices do cara é dar um Alt F1. Quero conferir as constraints do cara, Alt F1. As colunas, Alt F1. E aí, Fabrício, eu sou chato, eu quero criar meu banco com os nomes tudo bonitinho, com o meu padrão. Como é que eu faço uma PK no meu padrão? Você cria sua tabela normal, ó, como é que eu crio uma tabela? Coluna, tipo de dados, nesse caso aqui é idente, coluna, tipo de dados, coluna, tipo de dados. Dá uma vírgula aqui e no final você coloca constraint, PK empregado, primary key, ID empregado. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no script de cima. Só que qual a diferença disso? Vamos ver? Aquela lá criou um nome maluco. Agora, eu sou chato e quero um nome do jeito que eu quiser, no meu padrão da minha empresa, ó. Você bota a constraint no nome do jeito que você quiser. Então, sobre a PK, é aconselhável, mas não é obrigatório você ter uma PK por tabela. Lá na parte de índice, a gente vai falar do índice cluster. Então, é bem aconselhável a gente ter um índice cluster por tabela também. Não é regra, não é sempre. Sempre tem um casinho que é melhor, é possível você não ter isso, mas a maioria das vezes o seu caso vai ser esse. Muitas vezes a gente usa aí uma PK com campo ident, que ele cresce incremental, é o caso mais claro. Mas não quer dizer que toda tabela tem que ter um campo ident, também não estou falando isso. Só estou falando, muitas vezes isso acontece. E não é ruim, não é legal. O default do SQL Server é criar uma primary key quando a gente cria um índice cluster. Aqui a gente criou uma primary, na verdade cria um índice cluster quando a gente cria uma primary key, desculpa. Aqui a gente criou uma primary key. Eu não criei nenhum índice, vocês viram eu criando algum índice aí? Na mão? Mas olha o que aparece aqui no SQL. Índice cluster em ID empregado. Então quando você cria uma primary key, por default o SQL cria um índice cluster. O que é um índice cluster? Módulo 6, aguarde. Beleza? Vamos para o segundo. Foreign key. O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho uma tabela de contadores. A gente vai ver lá no módulo 6. Que eu quero guardar aí alguns contadores de performance. Vocês estão perguntando tanto aí de monitorar performance. Aqui, eu quero monitorar. Inclusive, tem um contador lá chamado Page Life Expectancy que eu quero monitorar ele. Vocês vão ver o que é isso também. Aí, esse log vai rodar a cada 10 segundos inserindo uma linha com valor. Então, vai ter a data e o valor, data e valor, data e valor. Toda hora eu vou escrever essa string. Olha quantos bytes esse cara gasta. Não seria muito mais legal eu criar um ID, contador, colocar o ID aqui? Eu não economizaria muito mais espaço? Está normalizando a tabela em si. Como que eu posso fazer isso? Então eu criaria uma tabela de contador, iria inserir todos os contadores. Está aqui, ó, cada contador tem seu ID, 1, 2, 3, 4, e ao invés de ir lá na tabela grandona, que vai escrever uma linha cada X tempo, eu colocar esse monte de string maluco e ocupar um monte de espaço à toa, em disco e memória vale ouro, eu vou colocar um ID. Como que eu evito de ter um registro órfão? Qual a gente está falando? Foreign key.
Então, aqui embaixo é a minha tabela gigante. Ao invés de colocar aquela string grande aqui, eu estou colocando o ID contador. Selecionei aí. E isso vai me fazer economizar um baita de um espaço. Normal. Casozinho só de exemplo aqui, mas que acontece aos montes. Aí eu vim aqui inserir 10 linhas, só para teste, ó. Inseri o contador 2 aqui. Então, ao invés de vir aqui e colocar User Connection toda hora, eu tenho um ID e eu sei que esse cara é o User Connection, porque ele tem outra tabela. Beleza? Show de bola, Fabrício. Estou economizando espaço. Aprendi isso aí em algum lugar. Aí alguém foi e deletou o contador 2. E lasqueira. E agora? Você chegou, fez um select. Quem é esse cara aqui? Não tem a menor ideia. Sumiu o contador 2. Olha o problema de você não ter uma foreign key. Tá órfão. Olha aí o caso órfão aí. Deu ruim. Outro problema. Alguém foi lá e inseriu um valor 5. Quem é o contador 5? Não tem a menor ideia. Beleza? Banco perdeu a integridade. Como é que a gente resolve isso? Criando uma foreign key. Como é que eu adiciono uma foreign key numa tabela? Alter table, add constraint, fk, foreign key. Eu quero criar uma foreign key da minha tabela. A foreign key vai ficar da tabela gigante para a tabela menorzinha. A coluna ID contador aqui em cima vai referenciar a coluna ID contador aqui embaixo. Está aqui, ó, na sintaxe. Tentei criar, deu erro. Por que deu erro, galera? Quem consegue me falar por que deu erro a criação dessa constraint, dessa foreign key? Não tem chave primária na tabela. Então, quando você quer criar uma foreign key de uma tabela gigante para uma tabela pequenininha, a foreign key vai ficar aqui, ó. Você precisa de ter uma bendita de uma PK aqui, senão isso não funciona. Beleza? Então, deu erro porque está aqui, ó. There are no primary key na tabela contador. Você não tem a primary key na tabela contador e quer criar um FK para cá? Tá maluco? Faz o negócio direito. Faltou botar aqui DBA, cabeçudo. Beleza, então vamos criar uma primary key e obedecer o SQL. Vou lá na tabela contador, criei uma primary key lá. Aquela tabela menorzinha. Vamos tentar de novo. E criar a constraint e deu erro. Qual o erro agora? O primeiro erro era por causa da primary key, já resolvi. Qual que é o erro agora desse nosso exemplo? Por que agora está dando erro na criação da foreign key? Órfão. Agora sim é a resposta que vocês deram para outra. É aquele bendito 2 e aquele bendito 5. Eles estão gerando conflito. Está aqui, ó, tem um conflito na sua collection. Ele ainda fala aqui as colunas, ó, ID contador. Vamos resolver isso? Vou mudar todo mundo para 3. E 3 eu tenho, 3 existe. Olha que legal o SQL Prompt. Descobri isso outro dia. Estou fazendo um update sem where. O bendito do cara fala assim, ó, meu filho, você tem certeza que você quer fazer um update sem where? Olha que bacana. Você salva vidas, galera. Isso aqui salva várias vidas por aí. Aquele cara que seleciona, salva emprego, salva leitinho das crianças, supermercado do fim do mês. Isso não é 2016 não, isso é ferramenta SQL Prompt da Redgate. Pago. Como eu falei, a maioria das coisas boas são pagas.
Bom, bonito, barato dificilmente existe. Sim, eu quero executar. Estou consciente. Agora que eu botei tudo para 3, 3 existe, finalmente eu consegui criar a minha foreign key. Dei um Alt F1. Olha que legal aqui embaixo. Tem uma foreign key com o nome que eu queria. E aqui ele fala, ó, referencia a tabela contador na coluna ID contador. Exemplo rápido, Unique. Exemplo que eu dei lá no slide, ó. Eu tenho uma PK por ID empregado, mas eu quero botar o CPF e o PIS único. Como é que eu faço? Crio uma constraint única. Constraint, o nome que eu quero, Unique. Criar essa tabela. Então tem uma constraint única em CPF no PIS. Vou inserir aqui, ó, o funcionário Sebastião Salgado Doce com CPF. E vou colocar o mesmo CPF aqui embaixo. Ah, digitei errado. Estou botando lá o João Cara de José com esse CPF. Vai dar erro. Unique. A Skelly está te ajudando a garantir a consistência do seu banco. Ó. Duplicate Key. Te dá até o valor da chave aqui. Ó. Legal? Tem um limite de colunas para a criação de PK composta? Acho que você cai no tamanho do índice. Se eu não me engano, o índice é 900 bytes. Então você consegue enfiar colunas aí em chave composta até se alcançar 900 bytes. Beleza? Dificilmente você vai chegar perto desses 900 bytes, espero eu. Porque você teria que colocar muita coluna aqui dentro no índice. Vocês vão ver lá na parte de índice que isso não é tão legal. Próxima constraint, que a gente vai ver a demo dela aqui, rapidinho também, é a check constraint. O que a check faz? O que eu falei lá no PowerPoint? Ela faz uma validação no momento do insert. Então, se eu quero que a coluna, tem uma tabela de empregado, quero que a coluna salário não passe de, não tem um valor negativo, eu coloco uma check constraint, o nome que eu quiser, check, salário maior que zero. Ah, eu tenho uma coluna estado civil, só pode ser 1 e 2, solteiro ou casado. Eu boto constraint, nome que eu quiser, check, estado civil em 1 e 2. Isso é bem útil, essas checks. Você consegue evitar muito insert errado aí de desenvolvedor. Aí eu vou fazer aqui. Aí eu vou inserir aqui o Fabrício Lima, salário de R$675. O chefe dele com salário de R$30 mil. Joselito estagiário, foram lá, sacanearam ele, salário de menos 100. Opa! Não conseguiu. Deu conflito com a check constraint tal. Fala até a coluna. Coluna, salário. Você não pode ter um salário negativo. Viu? Simples assim. Estado civil, hidráulico Oliveira tem o estado civil 3. Ele está dando um tempo. Ainda não é solteiro, nem casado, não sabe como é que ele está. Também não existe isso. Estado civil, conflito, erro de check. Legal? Bem simples, bem útil para quem cria tabela por aí. Para fechar, constraint default. Constraint default. Quero que o salário default dos meus empregados seja R$700. Estou na crise, pago mal mesmo. O trem tá feio, estou vendendo nada. Então vou lá, R$700 é o salário default da minha empresa. Uma das formas de fazer isso é colocar direto aqui. Aí você dá um Alt F1. Vai aparecer aqui, ó, um nome maluco de constraint. Ah, Fabrício, eu sou chato pra caramba, eu quero botar um nome no padrão bonitinho. Tem essa sintaxe aqui abaixo. Você dá um alter aí, uma sintaxe bem chatazinha, bem chatinho, mas você consegue colocar lá o default na coluna salário da mesma forma. Aí fica bonitinho dessa forma aí. Se você é chato com essas coisas. Legal. Então, na hora de eu der o insert, eu não vou colocar o salário, porque o salário default da minha empresa é R$700. Estamos mal, estamos ruim das pernas. Automaticamente,
salário inserido, estão vendo? Um exemplo clássico disso é a tabela de log. A galera fala lá, passei aqui, get date. Você bota a data como default get date, você não precisa nem colocar a data durante seus inserts. Dúvidas? Nesses tipos de dados, constraints, tranquilo? É prática, galera. Tive que falar aqui porque é um assunto básico aí, fundamental para todo DBA, não é só para desenvolvedor não. DBA tem que conhecer constraints. As constraints, inclusive, ajudam na performance, sabia? O SQL Server, na hora de gerar um plano de execução de uma query, ele pode usar a informação de uma constraint para gerar um plano de uma forma melhor para sua query. Isso é verdade. Então, além de garantir integridade, ainda existe a chance aí disso te ajudar na performance.